Olá, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, amigos aqui do Facebook. Eu passei um tempo sem movimentar aqui a minha conta no Face, porque ele foi hackeado, né? Mas eu consegui recuperar novamente. Eu só não posso trocar o nome agora, porque a pessoa que hackeou meu Face mudou o meu nome para esse nome que está aí aparecendo para vocês. Tirou o evangelista Wellington Ramos e botou esse nome que está aí aparecendo, Thomas Anderson. Só que eu não posso botar o meu nome novamente, porque eu tenho que esperar 60 dias para poder mudar novamente. E aí, o meu perfil com um nome diferente, mas vocês sabem que sou eu que estou agora no controle novamente do meu Face. Amém, meus amados irmãos e amigos aqui do Facebook, irmãos em Cristo, amigos que sempre ouvem a palavra. Eu quero nesse momento chamar você, convidar você para uma admoestação, exortação. Eu quero te admoestar e te exortar, estimular e te advertir. Eu quero te estimular a permanecer na fé, a permanecer firme no Senhor, guardando a sua palavra, confiando no que o Evangelho revela, andando na direção do Evangelho, na esperança do Evangelho, entrando pela porta e permanecendo no caminho que o Evangelho mostra, sabendo que a nossa vida com Deus, ela está firmada quando nós ouvimos e cremos no Evangelho. A nossa dependência de vida com Deus para a salvação é pelo Evangelho. E se nós não estivermos no Evangelho, não podemos nos salvar. Estamos dentro de uma direção errada, desviado da salvação. O caminho da salvação é pela direção do Evangelho. É importante comunicar isso para os irmãos, para que os irmãos sejam prudentes a cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, a estar andando com Deus por meio da fé, no entendimento do Evangelho. O interessante é que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai advertir os irmãos a ter cuidado para permanecer no Evangelho, por onde podem se salvarem, se não estão apostatados da fé, seguindo uma direção que não nos levam à salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. A gente recebe esta esperança, essa promessa, mas temos que perseverar andando firme nela, sendo prudente, para não se perder dessa esperança, não ser desviado da direção e do caminho por onde alcançamos no final do labor desta vida aqui, esta promessa e esperança que Cristo nos fez por meio da fé nele, e temos que perseverar até o fim, enquanto aqui estiver, na fé, para não apostatar da fé e nem ser reprovado da fé, mas ser prudente, cada dia mais firme e constante, sempre abundante nessa fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus que nos garante o galardão glorioso da vida eterna. É perseverar, ser firme, ser constante, ser abundante, andando cada dia mais no Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer, para que não venha se perder do conhecimento de Deus, pois o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, tirando-nos da direção, do caminho, do entendimento, da fé, da esperança. E como Satanás consegue esse feito na vida daqueles que estão no caminho da salvação? Desviando eles do caminho e da salvação. E como Satanás desvia-nos, pode nos desviar do caminho da salvação? Por meio de doutrinas de demônios, por meio do evangelho anátema, por ventos de doutrinas, por conceitos, ensinamentos, princípios que tiram você da direção do entendimento do Evangelho,
pois esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento do incrédulo, para que ele não tenha a iluminação, o esclarecimento da verdade do Evangelho que nos dá o conhecimento para Deus, para a nossa vida estar guardada na salvação que ele nos promete em Cristo. O diabo trabalha cegando o entendimento espiritualmente em relação ao conhecimento de Deus. Muita gente está assim, ó, com o entendimento entenebrecido. Por quê? Porque não receberam a luz do Evangelho que ilumina o nosso entendimento, para a gente contemplar a verdade de Deus e não andar na mentira, nas trevas, que é a mentira de Satanás, pregada no mundo como se fosse verdade de Deus, para cegar o entendimento das pessoas e privar as pessoas da salvação. Porque esse é o trabalho do diabo, adversário da humanidade. Esse ser espiritual que trabalha com grandes hostes e principados de espíritos malignos, seres das trevas, porque estão trabalhando para tirar todos que eles puderem da direção de Deus. Esse é o trabalho do reino das trevas, com os espíritos malignos, as hostes, os principados, as potestades, os seres espirituais da maldade, das trevas, que opera na humanidade, a maldição. O que é isso? É fazer a humanidade desviar da verdade de Deus, não se submeter à palavra de Deus, ignorar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus, não aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele fazendo isso, impede você, eu ou qualquer um que der ouvir e seguir a direção de Satanás, ele impede o homem de alcançar a salvação. Porque o homem já está condenado. Ele precisa conhecer a verdade de Deus para encontrar e ter o conhecimento da salvação que ele precisa conhecer para receber. Mas o trabalho do diabo é tirar do homem a palavra de Deus, que é luz e lâmpada, por onde devemos ser guiados para uma vida de fé com Deus. Foi Jesus quem disse isso. Lucas 8:12. O diabo tira a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo na palavra. Essa palavra é Jesus. Essa palavra é a verdade que Jesus revelou no Evangelho. A salvação não é por meio de vida religiosa, de ambiente religioso, de sacrifício religioso, de cerimoniais religiosos, de vida de penitência, de flagelo, de obrigações e de cumprir metas e ordenanças religiosas dentro de nenhuma instituição. A salvação é em Cristo, por Cristo. Ele é o único meio de salvação. Jesus não direcionou ninguém para ser salvo dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum ritual cerimonial, vida religiosa. Jesus ele não estabeleceu nenhuma instituição religiosa como meio de salvação. Jesus não estabeleceu nenhum objeto, nem ritual, nem culto, nem movimento, nem tampouco cerimonial que leve o homem a alcançar a graça da salvação. A salvação, ela é em Cristo, por Cristo. Ele é o Salvador. Ele mostrou ao pecador o caminho para a salvação, é por Ele. Ele mostrou ao Salvador que Ele veio salvar. Ele mostrou ao pecador, aliás, Ele mostrou ao pecador que Ele veio salvar. Ele mostrou ao pecador que quem crê nele não é condenado. Jesus não mostrou ao pecador que tem que guardar o sábado para ser salvo. Tem que dar dízimo ou estar dentro de alguma igreja, instituição, ambiente religioso onde o povo centraliza seu viver e sua vida com Deus. Jesus não dirigiu ninguém a nenhum ritual, nenhum cerimonial, nenhuma obrigação, nem penitência, nem prática, nem flagelo, nem coisa alguma do que hoje o povo vive nas religiões como um meio de salvação. Jesus dirigiu o pecador e centralizou o pecador, mostrando o pecador o alvo, o caminho, o lugar da salvação, Ele mesmo. Ele disse, eu vim salvar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. A salvação não é por meio de nenhuma instituição religiosa. A salvação não é por meio de nenhuma vida legalista na religião. A salvação não é por meio de nenhum cerimonial religioso. Batismo, guardar sábado, dar dízimo, participar de cerimônia dentro de igreja, ceia, não sei o quê. A salvação não é por nenhum ambiente. Não é dentro de nenhuma direção de homem. A salvação é em Cristo, por Cristo, para que todo aquele que nele crê permaneça e persevere na palavra dele e seja salvo. Então, meus amados amigos aqui do Face e meus irmãos em Cristo, cuidado,
quero advertir você, quero estimular você a permanecer na fé, a cuidar da fé, a ser prudente na fé, a vigiar na fé, para não ser reprovado da fé. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Examinando a vós mesmo, para ver se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado dessa fé. Essa fé que salva. A fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus. A fé que é a condição que Deus quer para o homem receber a sua salvação que Ele oferece. De graça para o homem pecador, perdido, julgado e condenado. Essa salvação Deus oferece não por merecimento do homem, mas por amor pelo homem que Ele tem. Ele oferece a salvação, mas o condicional para o homem alcançar essa salvação de Deus é crer, é fé. Sem fé é impossível alcançar a graça de Deus, é impossível agradar a Deus. Mas essa fé não é dentro de uma regra, de princípio, de norma, vivendo legalismo religioso, dentro de nenhuma igreja ou instituição religiosa alguma. Religião. Essa fé é em Cristo, no que Ele ensinou, seguindo e guiado por Ele. A palavra de Deus vai nos informar isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Essa graça é o favor imerecido de Deus que Ele proporciona para a humanidade. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você é salvo pela graça com a única condição, mediante a fé. Essa fé não é dentro de regra, de norma de igreja. Essa fé não é em objeto de igreja. Essa fé não é em igreja, vida de igreja, devoção de igreja, formalidade de igreja, ritual de igreja, cerimonial de igreja, devoção, cumprir, ordenança e meta de igreja. Essa fé é em Cristo, no alvo da fé. Ele é o alvo da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas como vão crer em Jesus se não há quem pregue Jesus Cristo ao mundo? Não é pregar esse Jesus religioso que o povo é convidado a ir para a igreja buscar bênção, prosperidade, milagre, isso, aquilo, outro. É pregar o Jesus que morreu na cruz como o único meio de salvação para a humanidade. É pregar o Jesus que ofereceu a vida dele em sacrifício vicário, substituto do pecador. É pregar o Jesus que convida o homem ao arrependimento e crer nele para ser salvo, recebendo remissão de pecados pelo nome de Jesus, porque ele é o único, exclusivo e absoluto meio de salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, entre os homens aqui na terra. Não tem nenhum outro meio, nem nome por onde você pode se salvar. Porque Jesus Cristo, Ele morreu para que Ele fosse a causa da salvação humana. A causa da salvação humana não é o homem ser bonzinho, não é o homem viver uma vida dentro de uma religião, praticando toda regra, toda norma, toda obrigação. A causa da salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, para proporcionar ao pecador perdido, julgado e condenado um meio de salvação, a esperança para ele sair do destino terrível que ele está. Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Essa causa da eterna salvação é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a manifestação do amor glorioso de Deus, que oferece ao homem que não é merecedor oportunidade de salvação por meio de Cristo, para que ele não pereça, mas que tenha vida eterna com Deus quando deste mundo sair. Esse é o propósito de Deus, querer que o homem se salve, e Ele deu esse meio de salvação. Ele estabeleceu, abrindo a porta de acesso a Ele para ser salvo. Ele colocou o caminho, Ele nos trouxe a verdade, nós que estávamos presos, escravizados na mentira. Ele manifestou a verdade, Ele manifestou o caminho, Ele manifestou a porta. E não é uma igreja evangélica, nem católica, nem budista, nem testemunha de Jeová, nem mormon, nem igreja, religião nenhuma. Essa porta, esse meio, essa verdade, esse caminho é Jesus Cristo, irmão. João 14:6. Jesus revelou essa verdade, que homem nenhum poderia dizer o que Jesus disse em João 14:6. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nem Davi, nem Jó,
nenhum dos patriarcas, nenhum dos profetas, nem anjo, nem espírito algum, nenhum ser tem ou tinha e nem tem e nunca terá autoridade para dizer o que Jesus disse em João 14:6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Jesus não dirigiu ninguém para uma vida com Deus por meio de nenhuma religião ou igreja. Ele disse: eu sou o caminho. Então a minha vida para chegar e viver com Deus é por Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus não mandou ninguém procurar nenhuma verdade dentro de igreja ou religião. Ele disse que é a verdade. Eu tenho que estar nele e crer nele, pois eu estou na verdade de Deus, que é Jesus. Jesus disse: eu sou a vida. Jesus não mandou ninguém buscar viver para Deus ou ter vida com Deus dentro de nenhuma igreja ou religião. É nele, por ele é a vida com Deus. E Jesus vai dizer: e ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai, porque o Pai está nele. Quem está em Cristo está no Pai. Quem crê em Cristo, crê no Pai. Quem se converte a Cristo, se converte ao Pai. Então Jesus não disse ninguém vai. Jesus disse ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em Cristo. É Deus em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo, dá a linha lá no 18 e 19. Então nenhum homem na face da terra, nenhum patriarca, profeta, ou nenhum que venha a existir ou existiu, tinha autoridade e nem tem para dizer o que Jesus disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê nessa palavra que Jesus falou, nessa verdade, e seguir a Jesus por essa verdade, você nunca vai ser escravo de religião. Você nunca vai colocar sua salvação por meio de nenhuma vida religiosa. Você nunca vai buscar a tua vida de dependência de Deus dentro de nenhum sacrifício religioso. Você nunca vai deixar sua vida com Deus ser guiada por nenhum líder religioso. Se você crê na palavra que Jesus falou em João 14:6, você nunca vai estar escravizado, robotizado, alienado, vivendo uma mentira dentro das religiões, buscando a Deus ali, aqui e acolá. Você vai entender que em Cristo você está em Deus. Em Cristo você está na verdade de Deus. Em Cristo você tem a vida com Deus. Em Cristo, no final do labor desta vida, quando daqui você sair, você vai para a vida eterna com Deus. Em Cristo, por Cristo. Em Cristo, por Cristo. Em Cristo, por Cristo. Não é em igreja, por obra de igreja. Então, meus amados, cuide da sua fé, combata o bom combate da fé. Eu estou trazendo aqui um momento de esclarecimento, de demonstração, exortação. Estou aqui advertindo você, estimulando você. Persevere na fé, irmãos. Faça o bom combate da fé. O trabalho do diabo é manipular a mente e o entendimento do povo com a mentira, tirando o povo da verdade, levando o povo a viver a mentira como se fosse verdade de Deus. Cuida de ti e da doutrina, irmãos. Fazendo isso te salvarás. Não esteja preocupado com a tua vida de cumprir devoção religiosa, de cumprir meta de obrigação religiosa, de viver ritual de sacrifício, de culto, de obrigação religiosa. Não dedica a tua vida a estar dentro de trabalho de igreja, a campanha, pacto, voto, isso e aquilo outro. Irmãos, prioriza na tua vida, se dedica a conhecer a Cristo. Dedique-se. Cuida de ti e da doutrina de Cristo na tua vida para te guiar. Fazendo isso, tu permanece no caminho da salvação. Não te desviarás. Muitos estão apostatados da fé, já se levaram por doutrina de demônios, por vento de doutrina, evangelho anátema, heresia de perdição. Estão perdidos de Deus achando que estão salvos. Porque salvação não é dentro de nenhuma igreja ou religião, vivendo nenhuma prática de devoção, nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma obrigação religiosa. Salvação é em Cristo, por Cristo, que a gente venha estar perseverando e andar com entendimento no que Cristo ensinou, na doutrina de Cristo. Cuida de ti, irmãos, e da doutrina. O que tu tem conhecido do ensinamento de Jesus? O que tu tens praticado? Essa vida tua de fé em Deus, dentro dessa prática, dentro dessas obrigações, dentro dessas devoções, é o que Cristo pediu? Isso que tu vive e pratica como meio de vida e de fé com Deus, Jesus pediu isso? Jesus pediu esse sacrifício religioso que você vive?
Jesus pediu essas obrigações religiosas que você vive. Jesus orientou a você viver esse misticismo religioso dentro de ambiente, por meio de objeto, de culto, de ritual, de cerimonial. Jesus ensinou alguma coisa para você chegar a Deus e ser salvo, estando em Deus, por meio de algum ensinamento desses que vocês vivem dentro das igrejas e religiões estabelecidas pelos homens? Irmãos, quer estar firmado em Deus? Quer a tua vida firmada em Deus? Quer ser cheio de Deus? Quer estar cheio da graça? Não é dentro desses cultos de movimento de poder, não, irmão. Não é dentro de culto profético. Não é dentro de igreja vivendo ritual, cerimonial. Não é dentro de nenhuma coisa dessa que o povo vive hoje. É dentro da palavra, quando você se dedica a buscar o conhecimento daquilo que Jesus ensinou. Aprenda de Cristo, se fortaleça em Cristo, esteja em Cristo, se firme em Cristo, conheça a palavra de Cristo, pratique a palavra de Cristo, para você ser verdadeiramente discípulo de Cristo e estar firmado, alicerçado na rocha, que é Cristo, a sua palavra, para que a gente venha perseverar e ser fiel até a morte, não negando o nome dele, guardando a palavra dele. É isso que nós precisamos priorizar na nossa vida, para manter a nossa vida com Deus na esperança da vida eterna com ele. Não é trabalho e obrigação e escravidão de vida religiosa dentro da igreja. O que é que o povo hoje na religião vive, seja ela evangélica, católica ou qualquer outra? A sua vida centralizada dentro dos ambientes religiosos e instituições, com os trabalhos, obrigações, tarefa, meta, as devoções, a formalidade, cumprindo o sacrifício religioso, pensando que isso é a vida consagrada e devota a Deus. Quer consagrar a tua vida a Deus? Quer devotar a tua vida a Deus? Quer ser guiado por Deus? Te converte a Cristo e passa a ser devoto e praticante da palavra de Cristo. Não é não é aderir a uma igreja e se colocar como propriedade, membro de igreja e viver prática, devoção, obrigação, sacrifício, formalidade de igreja, que você vai estar em Deus servindo a Deus. Não é por aí o caminho. Aprenda de Jesus. Vá conhecer qual é a direção que Jesus deu para você estar em Deus, ser salvo. Está na promessa, guardado, protegido para a vida eterna. Vá aprender de Cristo o que ele ensinou. Porque se você for buscar ser guiado pelos líderes religiosos, você vai ser ensinado de que tem que estar dentro de uma instituição que eles chamam de igreja. Tem que estar praticando rituais, as devoções, os trabalhos, obrigações que ele diz que é obra de Deus. Porque se você não cumprir, não viver, não praticar e não estiver lá dentro, você não é de Deus. Você está perdido dentro dessa prisão espiritual que o diabo lhe colocou, chamado igreja, religião. Isso é uma prisão mental. O povo alienado, com a mente cauterizada, robotizado, vivendo sua vida, seu viver, dentro das instituições religiosas, sendo negócio e produto dos homens dentro dessa instituição religiosa. Entrega o teu caminho, a tua vida, o teu viver, para consagrar e viver a Cristo. Não há uma instituição religiosa dentro de nenhum sistema religioso, sob o governo de nenhum homem líder religioso. Entrega a tua vida a Jesus para que você possa ser inserido no reino de Deus e passar a viver sendo governado por Cristo, aonde vai ser implantado o reino de Deus no seu interior, aqui, não é ali, aqui ou acolá. O reino de Deus não está ali, aqui nem acolá. O reino de Deus está no interior de todo homem que se converte a Cristo, arrependido, para estar sendo membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, povo, pessoas que vão ser levadas quando Jesus vier, que estão perseverando, estão sendo prudentes na fé, estão combatendo o bom combate da fé, diante da grande banalização que o mundo vive, em nome de Deus. Muitos homens, muitos ensinamentos, muitas doutrinas, muitos ambientes, muitos movimentos, muito poder, muito milagre, muita promessa que é de Deus. Tudo isso banalizou para confundir a humanidade e tirar a humanidade da verdade. A verdade que Jesus
revelou, porque ele é a verdade, e tudo que ele trouxe é a verdade. Mas o diabo trabalha para confundir, cegar, manipular, e trabalha para fazer o povo negar e desprezar a verdade, onde ele estabelece a mentira como verdade. E o diabo pega a verdade usando homens que dizem que são profetas, pregadores, homens de Deus, que são ministros de Satanás, estão pregando a mentira do diabo como se fosse a verdade de Deus, a verdade revelada no Evangelho para o homem ser salvo. Então, nesse momento, quero convidar a sua atenção para que você pare, escute, analise, processe essa informação que eu estou levando, para que você seja esclarecido, iluminado pela verdade de Deus, pela demonstração que agora você está recebendo, a advertência, o estímulo para você se manter firme e fiel, para que você não se perca. Se você está em Cristo, persevere nele para ser salvo. Foi o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim em quê? O que é perseverar? Perseverar no quê? Com quê? Perseverar na fidelidade a Cristo, guardando a palavra de Cristo, guiado por Cristo, andando, cuidando de ti, da doutrina de Cristo. E se alguém vem até você, dizendo que é de Deus, trazendo ensino, direção, revelação, visão, pregação, que diz que é de Deus, se não for o Evangelho, a doutrina de Cristo, não o recebais. Aparta-te desse, não segue a instrução que ele está te dando, porque é um ministro de Satanás, transfigurado como um obreiro de Cristo, trazendo a mentira do inferno, fazendo você pensar que é a verdade de Deus. Cuidado! Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem diz isso não sou eu. Eu apenas prego o que a palavra me autoriza. A autoridade com que eu prego é da palavra. Não é de ministério, de pastor, de papa, nem de padre. Não é de igreja evangélica, católica ou espírita. A autoridade com que eu prego é da palavra. É Cristo. A autoridade na minha vida que me dá para eu pregar. Então que Deus abençoe vocês. Cuida de ti, da doutrina. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Muita gente está caído pensando que está de pé. Muita gente está morto, a vida separada de Deus, pensando que estão em Deus. Muitos estão vivendo uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, porque não estão dentro da direção do Evangelho. Então, convido vocês a dar ouvido, analisar, processar isso tudo que você ouviu agora. Amém, meus amados irmãos? Se mantenha na fé. O final da nossa fé nos garante a salvação da nossa alma, irmão. Olha porque é que eu tenho que ser prudente e combater o bom combate da fé. Olha porque é que eu tenho que guardar a fé. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Essa fé em Cristo, no Evangelho, que Ele trouxe. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vencer é que vai herdar a coroa da vida, sendo fiel até a morte e guardando a palavra dele. Não é sendo fiel, devoto, praticante de vida religiosa de igreja. Obrigação de religião ou igreja nenhuma. Devoção, práticas, normas, regras. É andar consciente, com entendimento na palavra, que é lâmpada e luz para guiar a nossa vida com Deus nesse mundo de trevas. Então, que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos leva a estar numa só fé, numa só doutrina, guiado pelo um só Senhor, que é Cristo, cabeça da igreja, que nos proporciona a comunhão, o vínculo da paz, a unidade da fé, é nos dada pelo Espírito Santo. Todo aquele que está em Cristo está selado para o dia da redenção, como propriedade de Deus, membro da igreja de Cristo. Esse selo é o Espírito Santo. Esse selo é o Espírito Santo. Não é um batismo, um ritual cerimonial dentro de nenhuma igreja feita por nenhum homem. Vai lá, Saulo! Entendeu? Esse selo, essa garantia
que me torna membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, esse selo, essa garantia que me dá a certeza da salvação, que me garante ser levado neste grande dia que a igreja espera pessoas de ser levada por Cristo. Essa garantia é o selo de Deus na minha vida, o Espírito Santo. Paulo vai dizer isso, Efésios 4:30, Efésios 1:13 e 14. Estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Essa é a garantia que nós temos de que estamos guardados na promessa de Deus. É crer em Cristo verdadeiramente com arrependimento para ter esse batismo, receber esse selo, ser guardado, inserido no corpo de Cristo, o reino de Deus. Não é por nenhuma instituição religiosa, não é por nenhum cerimonial feito pelo homem, líder religioso, em alguma igreja ou instituição religiosa. Isso só quem garante é Cristo. O batismo que nos sela, que nos dá nova vida, remissão de pecado, que nos insere no corpo de Cristo, que nos sela para Deus, é o Espírito Santo. Não é nenhum ritual de igreja feita pelo homem. Isso não tem nenhuma graça para você alcançar de Deus por nenhum ritual. A graça de Deus o homem só alcança em Cristo, por Cristo. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam aí, receba o ensino e a instrução, porque o que o povo está sendo formado, instruído, dentro das religiões e igrejas, é na mentira de Satanás. Seja prudente, escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina, irmãos. Vai ser prudente em analisar o que Cristo ensinou. Eu sempre digo aos irmãos que eu instruo, que eu oriento, que eu esclareço, que eu ensino. Eu sempre estou dizendo aos irmãos o seguinte: seja prudente. Quando alguém vier até você, trazendo algum ensino que diz que é de Deus, você pergunte a ele, questione ele. Jesus ensinou isso no Evangelho? Aonde Jesus no Evangelho trouxe essa ordenança? Porque não, tem que se batizar nas águas pelo homem dentro de uma religião. Tem que dar o dízimo. Tem que guardar o sábado. Tem que participar da ceia, esse ritual mensal que os líderes fazem dentro das igrejas, seja evangélica, católica, eles fazem essas práticas religiosas. Aí eu pergunto a você, você já buscou conhecer o que Jesus ensinou para ver se isso está dentro de uma ordenança de Cristo para você, como cristão, viver? Porque para você viver a palavra de Cristo, sendo cristão, você tem que guardar e praticar o que Cristo ensinou. Você só é cristão se guardar a palavra de Cristo. Não é vivendo prática e obra e ritual, cerimonial, sacrifício, formalidade de igreja, religião cristã. É viver em Cristo, por Cristo, na direção da palavra de Cristo. Aí sim, nós somos cristãos. O próprio Jesus disse isso. João 8:31, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Por que é que eu vou dizimar? Por que é que eu vou me deixar cumprir um ritual, um cerimonial de igreja, de batismo nas águas pelos homens? Por que é que eu vou me deixar a estar dentro de um sacrifício de culto todo mês e ceia? Por que é que eu vou me deixar a viver alienado, escravizado, colocando minha vida numa dependência de igreja, estando em culto de igreja todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta? Por que é que eu vou me deixar escravizar nessa direção? Se Cristo não me ensinou isso, Jesus não me orientou, e nem orienta você e nem ninguém, só é examinar o que ele ensinou, só é conhecer a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhuma igreja adorar a Deus. Jesus não ensinou a ninguém a ser batizado por nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja ou religião para ser de Deus, para estar sendo nova criatura, para receber remissão de pecado, para ser salvo. Jesus não orientou ninguém a viver esse ritual, esse cerimonial. Jesus não mandou ninguém dar dízimo, nem guardar sábado, como ordenança para aqueles que estão crendo nele, como meio de salvação. Jesus nunca estabeleceu nenhum ritual, nenhum cerimonial, nenhum sacrifício religioso, nem ambiente nenhum, para ninguém estar ali como se fosse meio de graça, de vida com Deus. Jesus, ele orientou ao que crê na palavra dele, segue a ele, que é chamado de cristão. Jesus ensinou, creiam em mim, estejam em mim,
sigam a mim, guardem as minhas palavras, venham a mim. Jesus não ensinou nada disso, irmão. Por que é que eu vou escravizar minha vida dentro de um viver religioso, submisso ao sistema do governo do homem dentro de religião? Se Jesus não me ensinou isso, irmão, o evangelho, ele tem que ser pregado por aqueles que encontraram a Cristo, estão livres, tem que pregar o evangelho para os que estão presos, escravizados. O sistema religioso monopolizou, exclusivizou a mensagem de Deus, o evangelho, a vida com Deus, dentro da instituição igreja. Olha o que o diabo faz. O povo hoje é orientado que vida com Deus, buscar a Deus, servir a Deus, estar em Deus, ser salvo. O povo hoje foi orientado a viver preso, escravizado. Para que tudo isso aconteça, tem que ser centralizado numa igreja, numa religião. Olha o que o diabo faz, irmão. Jesus nunca orientou ninguém a ficar escravo de nenhum sistema religioso sob o governo e a autoridade de nenhum líder religioso, irmão. Jesus não deixou nenhuma autoridade espiritual para a sua igreja, porque ele é a autoridade única a quem a igreja tem que se submeter, seguir, adorar, venerar, se submeter sem questionar. É a Cristo pela sua palavra. Não é a pastor, presidente, nem papa, nem padre, de religião ou igreja nenhuma. Jesus nunca centralizou uma vida com Deus dentro de nenhum ambiente exclusivo, fechado, chamado igreja, sobre regra e norma dos homens. Jesus nunca orientou ninguém a buscar a Deus ali, aqui ou acolá, adorar a Deus ali, aqui e acolá, alcançar a bênção de Deus por campanha, pacto, voto, ritual, cerimonial. Jesus nunca ensinou ninguém nada disso, que o povo vive preso, escravizado, em maldição dentro das religiões, igrejas. Então você tem que conhecer a verdade para que seja liberto. Amém? A verdade foi levada para você. Analise, processe essa informação e conheça a verdade. Se você vai crer ou não, é uma responsabilidade sua. Isso aí é com você. A obrigação do pregador é pregar. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quem crê, será salvo. Porém, quem não crê, continua condenado e perdido. Então, a minha responsabilidade como pregador do evangelho é pregar o evangelho. Ouvir e crer é com você, que a responsabilidade da salvação, do destino eterno da sua vida depende de você. Se crê no evangelho para ser salvo, ou se não crê e continua condenado. Não. O Espírito Santo não vai fazer ninguém se converter. Não. A Bíblia não diz isso, não. Não. Deus não escolheu ninguém para ser salvo, não. E outros para ser condenado. Não, isso é mentira do diabo. Essa doutrina é do inferno. Deus não escolheu ninguém para ser salvo e nem escolheu ninguém para ser condenado. Todos estão condenados por causa do pecado. É o que a Bíblia nos revela. O Evangelho, a verdade de Deus nos revela. Como por o homem ter o pecado do mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e logo todos afastados estão de Deus, em juízo e em condenação. Romanos 13, 23, Romanos 5, 12. Agora, a graça de Deus foi manifestada, oferecendo e proporcionando a salvação para todos os homens. Não foi para um grupo exclusivo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Agora, essa salvação, ela é proporcionada para todos. Agora, só vai ser salvo quem crer e aceitar essa salvação. Jesus vai dizer isso. João 13, 18. Quem crer nele, que é a graça de Deus, o favor de Deus, para o homem ser salvo, é crendo nele, será salvo. Quem não crer, permanece condenado. Jesus nunca ensinou ninguém que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Quem ensina isso é esses pastores calvinistas, é esses pastores com a mente de Satanás, é esses pastores que estão corrompendo o seu entendimento da verdade do Evangelho, é esses pastores que são obreiros de Satanás,
perturbando a verdade do Evangelho, manipulando e falsificando a palavra de Deus. Jesus nunca ensinou isso. O que Jesus disse é que a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo prega isso também. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvação é pelo conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. Por onde o homem encontra a salvação, o que Deus quer é isso. Deus não fez o inferno para o homem que ele predestinou. O inferno foi feito, que é uma cadeia, que é um lugar de punição eterna. Ele foi feito para punir os seres espirituais que pecaram contra Deus, que são os demônios e Satanás. O homem vai para lá porque ele segue o mesmo caminho pela influência do diabo. O caminho do pecado, da transgressão, da vida de rebelião a Deus, não aceitando e negando a palavra. É por isso que o homem vai para lá. Mas Deus não criou isso para o homem. Foi Jesus quem disse isso, irmão. Você vai acreditar na doutrina de Cristo ou na doutrina de Calvínio? Na doutrina da presbiteriana? Na doutrina do pastor fulano e ciclano dentro das igrejas batistas que estão pregando essa doutrina da predestinação incondicional fatalista? Muitas doutrinas batistas, doutrinas dentro das igrejas batistas, presbiteriana e outros teólogos e pastores pregando essa mentira do inferno como se fosse verdade de Deus. Não se deixe levar pela doutrina de nenhum pastor, teólogo, igreja. A doutrina da salvação é a de Cristo. Jesus não ensinou ninguém que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Todos estão tendo a mesma oportunidade. Deus não decreta ninguém para ser salvo sem escolha. Salvação não é questão de determinismo de Deus. Salvação ou condenação é questão de crer ou não crer. Foi Jesus quem disse isso. Você crê no que Jesus falou ou no que ensina o teu pastor dentro da tua igreja? Jesus disse, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Deus, ele não puxa ninguém para ser salvo. Ele não empurra ninguém a entrar pela porta. Ele não obriga ninguém com uma algema espiritual para andar no caminho da salvação. Ele convida, ele ensina, ele mostra a porta, ele mostra o caminho. Quem tem que entrar e andar é você. Se você quiser, essa escolha é sua. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte. Convencer é fazer você entender que aquele caminho, aquela direção é a melhor. Mas se você endurece o seu coração, quando o Espírito Santo de Deus trabalha no seu entendimento e dá ouvido ao diabo, você vai continuar na mentira, pensando que vai estar salvo. Deus, ele ensina ao pecador o caminho que o pecador deve escolher. Ele não empurra e nem força e nem puxa o pecador a pulso para o caminho da salvação. É o que diz a palavra de Deus. Salmos capítulo 25, versículo 12 e versículo 8. Deus ensina, Deus mostra ao pecador o caminho que ele deve escolher e andar. Ele não empurra a pulso. Jesus disse, quem quiser, não é quem Deus escolheu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vir após Jesus, seguir Jesus, é andar no caminho da salvação. E se você não tomar a decisão de se converter a Cristo, como Paulo se converteu, de toda a sua prática, devoção, seu zelo na vida religiosa que Paulo vivia, dentro da religião judaica farisaica, Paulo se converteu a Jesus, irmão, porque ele ouviu a pregação do Evangelho. E Paulo renunciou toda a tradição, todo o valor, toda a dedicação, toda a devoção, tudo que ele vivia dentro da religião. Paulo entendeu que nada daquilo servia para condicioná-lo à vida com Deus para a salvação. Paulo reputou, considerou tudo como esterco. Paulo não colocou a sua confiança de vida com Deus de salvação por meio de nenhuma prática, devoção, zelo de religião. Ele colocou isso em Cristo. Ele disse, eu me glorieio em Cristo. Cristo é o alicerce. Cristo é a minha base. E ninguém pode pôr outro fundamento
além do qual já está posto o fundamento da minha fé, da minha vida com Deus para a salvação, é Cristo, em Cristo, por Cristo. Cuidado. Cuidado com esses teólogos. Cuidado com esses profetas. Cuidado com esses pastores. Com esses homens que dizem que é de Deus. Cuidado com esse movimento de poder, de milagre, de revelação de Deus dentro da igreja. Sai do meio deles. Vá buscar conhecer a verdade e seja liberto. Para não permanecer no engano e na mentira, que a multidão está sendo conduzida e no final vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porém, meu amado irmão, em Cristo Jesus, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, essa instrução, esta orientação, desperte, processe essa informação, analise o que você ouviu agora e vá buscar o conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade você encontra em Cristo, por Cristo, pois Ele é a verdade. Amém? E que Deus abençoe a todos. Estou de volta aqui no meu Face, né? O nome está diferente, mas sou eu mesmo, tá? Eu só posso mudar esse nome a partir de 60 dias, porque a pessoa que hackeou o meu Face, ele trocou o meu nome usando o meu perfil. Como eu recuperei, graças a Deus, o meu Face novamente, onde eu tenho mais de 5.000 amigos nesse Face, há mais de 10 anos eu tenho esse Face, eu não posso tirar agora esse nome, Thomas Anderson, porque só posso fazer essa mudança depois de 60 dias. Mas vocês vão continuar recebendo a informação, a instrução da verdade que liberta, a luz de Deus que vai iluminar o teu entendimento para tirar você das trevas e te levar ao conhecimento da salvação. Amém, meus amados irmãos? Que Deus continue vos abençoando cada dia mais com a oportunidade que Ele tem dado para a gente ouvir e crer. Creia enquanto é tempo. Entre pela porta enquanto ela está aberta. Dê ouvido o chamado de Deus pela pregação do Evangelho, enquanto Ele está dizendo, vinde a mim, porque haverá um dia que a porta vai fechar e Jesus vai dizer a muitos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu não vos conheço. Então que você possa receber a palavra do Senhor hoje, que diz a você, vinde a mim, porque Ele quer dar descanso na tua alma, garantia de salvação, proteção divina e livrar você do perigo da hora da morte para não ir a juízo. Porque depois da morte segue ao juízo. Aqueles que não creem em Jesus enquanto é tempo, depois da morte segue ao juízo. Hebreus 9:27. Mas aqueles que creem em Jesus depois da morte vão para o descanso até o dia da ressurreição. Apocalipse 14:13. E que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.